Olá, boa tarde. Hoje, dia 15 de novembro de 2024, um feriado no Brasil, proclamação da República. Então, aproveitando o feriado, achei por bem fazermos uma live agora à tarde. São 16 horas aqui no momento e como não tem um estudo regular, senão o de domingo, eu então optei em fazer essa live agora, nesse dia de hoje, respondendo a algumas perguntas que eu recebo. Vez outra, aliás, quase sempre, eu recebo perguntas acerca dos temas que conversamos nas lives. E ora pergunta sobre a doutrina espírita, ora pergunta sobre a área do direito, ora pergunta sobre o estudo da Bíblia, dos Evangelhos. Então, hoje eu vou abarcar uma pergunta. Aliás, não foi uma só pergunta, tive várias perguntas com o mesmo sentido, perguntando-me sobre a passagem que está nos Evangelhos, chamada a Confissão de Pedro, que é uma passagem constante no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 13. É uma passagem interessante, que realmente leva a interpretações diversas, e que fala, que quase todos conhecem, fala daquele momento em que os apóstolos são questionados por Jesus acerca dele mesmo, de quem ele era, e vem uma resposta dada por Pedro, que serviu para diversas correntes religiosas estabelecerem interpretações. Então as pessoas que me perguntaram perguntaram de uma forma genérica, global, sobre essa passagem, que posso resumir como se tivessem perguntado se essa passagem confirmaria a ideia de que Pedro seria a pessoa, digamos, a pedra angular do cristianismo, e se Pedro, de fato, foi sobre a ideia dele, ou sobre ele, que teria a eclesia sido edificada, a igreja sido edificada. Então vamos conversar a respeito disso. Meu objetivo não é criar celeumas, nenhuma celeuma a respeito disso. Não tenho aqui nenhuma conotação de crítica religiosa. As pessoas que me perguntaram, eu entendo que preciso respondê-las. E aqui é uma análise da passagem, mas uma análise também do contexto, do conjunto da obra. Primeiro vamos entender um pouco sobre a figura de Pedro, o apóstolo, para a gente entender depois o conjunto aqui da resposta. Pedro era um pescador, uma pessoa já, digamos, maior de idade, uma pessoa já madura para os padrões judaicos. Ele era casado, natural da cidade de Betsaida e vivia em Cafarnaum. Ele era um pescador sócio de uma empreitada de pesqueira. Ele, o irmão dele, André, e Zebedeu, com os seus dois filhos, que eram João e Tiago. Então Pedro era sócio do pai de João e Tiago, e era também sócio de André, seu irmão. E esses, os cinco, Pedro, André, Tiago, João e Zebedeu, formavam um empreendimento pesqueiro. Então eles eram pescadores ali em Cafarnaum, pescavam no Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, são diversos nomes que dão a esse Mar da Galileia, e essa era a vida de Pedro. Não se tem qual era a idade de Pedro.
ele era uma pessoa já adulta, madura, casado. Casado porque há uma passagem que Jesus cura a sogra dele. Então, essa era a figura de Pedro. Um homem simples, um homem, por assim dizer, rústico, até mesmo, um pescador típico, não tinha grande formação acadêmica, ou seja, tinha uma formação muito básica, falava o aramaico, como todos ali falavam o aramaico, e acredita-se que ele poderia ter salpicos de conhecimento do grego, já que o grego era uma língua, principalmente o grego koiné, era uma língua, por assim dizer, comum naquela região. Era como se fosse o inglês hoje, uma língua muito comercial. Então, pela sua natureza profissional, um pescador, e poderia até mesmo falar com certa fluência, o grego. Mas certo é que a sua língua materna, sua língua de região, era o aramaico, como era também a língua de Jesus. E Pedro não tinha uma cultura além daquela necessária para a sua atividade. Personalidade impulsiva, direto na fala, rústico até mesmo nos modos. Essa era a figura de Pedro, ou seja, uma pessoa comum como quaisquer outros, ou comum como nós mesmos. A sua origem é chamado filho de Jonas, né? Yohanan, ou João, é o que se sabe da origem dele, né? O Yohanan bar Betsaida, quer dizer, filho da cidade de Betsaida, e por isso que Pedro tinha como sobrenome Bar Joná, Bar Yohanan, Bar Jonas, ou seja, filho de Jonas. A palavra Bar significa filho e é justamente o sobrenome das pessoas. Então ali Pedro era chamado então de Simão, o seu nome mesmo era Shimon Bar Yohanan, ou trazendo para o nosso aportuguesamento, Simão, filho de Jonas. E essa era a estrutura, a figura. Foi o primeiro apóstolo a ser chamado pelo Cristo, foi apresentado ao Cristo pelo seu irmão André, irmão de Pedro. Pedro o apresenta a Jesus e depois ali no trabalho ele é o primeiro a ser chamado. Ele é chamado junto com André, seu irmão, que estavam pescando. E a partir daí Pedro, Simão ainda assim chamado, né, Shimon bar Yohanan, ainda seguia, né, mantendo a sua atividade de pesca, a sua atividade também seguindo a Jesus. Então, resumidamente, essa é a figura de Pedro. É bom nós entendermos isso para contextualizar essa personalidade, Pedro, na passagem que as pessoas me trouxeram na forma de pergunta. A passagem constante aqui do capítulo 16, versículo 13 à frente, do Evangelho de Mateus, que a exegese chama de a confissão de Pedro. Então, vejamos a passagem e aí nós vamos analisar a passagem tendo como pano de fundo essa personalidade de Pedro. Diz o texto: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão bar Jonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. E segue a passagem: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus.
O que ligares na terra terá ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos, dizendo que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde então, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse-lhe: Afasta-te de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas coisas de Deus, e sim das dos homens. Essa é a passagem. Uma passagem muito clara na forma e profunda no conteúdo. Aqui, qual era o contexto de lugar? Estava Jesus e os apóstolos nas cercanias de Cesareia de Filipo, uma cidade ao norte de Israel. Voltava Jesus e seus discípulos da Fenícia. Ele havia estado em Tiro, Sidom, na Fenícia, e estava voltando para Israel. Estava voltando para a Galileia. E no caminho, eles pararam nessa cidade chamada Cesareia de Filipo. Cesareia, em homenagem a César, e de Filipo, pois por ter sido Filipe que a edificou, diferente da Cesareia Marítima, que ficava no porto do Mediterrâneo. E lá nesse local, então, Jesus faz uma parada com esses discípulos. Então esse é o contexto de lugar. E Cesareia era uma região mais alta, clima mais ameno, brisa, ou seja, um lugar mais aprazível. Num contexto de tempo, quando aconteceu isso? Mais ou menos 2 anos depois que Jesus havia começado a sua pregação. Mais ou menos 2 anos. Então, Jesus já vinha pregando há 2 anos, foi à Fenícia, voltava da Fenícia com os discípulos, parou em Cesareia. E lá, nesse lugar mais tranquilo, Jesus faz uma avaliação do seu trabalho. Ele pergunta aos discípulos: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Em outras palavras, ele está perguntando o que as pessoas estão falando a meu respeito. E diz então o texto que os discípulos responderam que uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista ressuscitado, ou algum dos profetas. Em outras palavras, eles responderam que as pessoas não haviam entendido quem era Jesus. Vejam, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és algum dos profetas ressuscitados, Jeremias ou algum dos profetas. Jesus, ouvindo isso, faz uma segunda pergunta. Ele pergunta aos discípulos agora: e vós, quem dizeis que eu sou? Ele já não perguntava mais sobre o povo. Ele não perguntava sobre o que as pessoas achavam dele. Ele perguntou ali o que os discípulos achavam dele. E vós, quem dizeis que eu sou? E diz o texto que Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa foi a resposta dada por Pedro. E vós, quem dizeis que eu sou? E ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ouvindo isso, Jesus vira-se para Pedro e diz a ele: bem-aventurado és tu, filho de Jonas,
que não foi a carne e o sangue que tu revelou tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. E acrescentou que dali para frente, ele, Pedro, teria as chaves do reino de Deus. Prestemos atenção nesse detalhe, nessa passagem, nesse momento dessa passagem. Pedro dizendo a ele, a Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Vejamos que Pedro poderia ter respondido, tu és Jesus, filho de José, filho de Maria, que nasceu em Belém ou Nazaré, segundo alguns outros, que tinha irmãos, que não tinha irmãos. Mas Pedro não respondeu dessa forma. Ele não respondeu, tu és Jesus, o filho de José e Maria. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A palavra Cristo, ela é uma palavra que vem do grego, Christos, que significa ungido. O evangelho foi escrito em grego, mas é o equivalente à palavra Messias para os hebreus. O Messias, o Mexialá, que significa ungido. Então, vejamos que a resposta dada por Pedro não foi sobre uma pessoa, não foi sobre Jesus pessoa. A resposta que ele deu foi sobre Jesus o missionário. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa resposta foi muito forte. Essa resposta, além de forte, foi certeira. Porque Jesus, ouvindo essa resposta, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele se volta para Pedro e diz a ele, bem-aventurado és tu, filho de Jonas. Veja, bem-aventurado, feliz é você, Pedro, mas não chamou-o pelo nome. Vejamos, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, Bar Yohanan. O que é filho de Jonas? Filho de Jonas é o sobrenome. Ele não chama Simão pelo nome. Ele diz, bem-aventurado és tu, filho de Jonas. Ou seja, aquele momento, aquela fala de Jesus era muito formal, era um momento muito solene. Tão solene que em vez de chamar Pedro pelo seu nome, Simão, ele o chama pelo sobrenome. Para nós, aqui no Brasil, não é muito comum nós usarmos essa forma de chamar as pessoas pelo sobrenome. Aqui nós chamamos as pessoas desconhecidas por senhor, senhora, mas em outros países, no caso Israel, Estados Unidos, que é mais conhecido, as pessoas, quando dão um tratamento formal, elas não chamam umas às outras pelo nome, elas se chamam pelo sobrenome. Por exemplo, em vez de falar, sei lá, a pessoa se chama John Brown, em vez de falar John Brown, fala Mr. Brown. Mr. Brown. Por quê? Porque é formal. O nome, é um pouco informal. Agora, o sobrenome é formalístico. Então, igual naqueles filmes do James Bond, né, quando ele vai se apresentar, ele diz, my name is Bond, James Bond, ou seja, primeiro o sobrenome, depois o nome. Então, vejamos que Jesus não chamou Pedro pelo nome na resposta. Ele disse, bem-aventurado és tu, filho de Jonas. Ele disse, bem-aventurado és tu, Bar Yohanan, que chamou pelo sobrenome para dizer, é muito solene esse momento. E aí ele acrescenta, e demonstrando a solenidade. Ele diz, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou tais coisas. O que quer dizer não foi a carne e o sangue que tu revelou tais coisas? Ele está dizendo, não foi você, Pedro, que disse isso. Bem-aventurado és tu, filho de Jonas, porque não foi você que disse.
Não foi a carne e o sangue que tu revelou tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro, não foi você quem falou essa frase, foi Deus. Ou seja, você foi inspirado por Deus. Por que inspirado por Deus? Porque ali Pedro revela a transcendência que era o Cristo. Ali Pedro revela não um ser que nasceu numa data, viveu num período e voltou ao mundo espiritual noutra data. Mas ele estava se referindo ao ser transcendente, ao Cristo. E é interessante porque logo à frente, depois dessa passagem, vem a transfiguração. Então vejamos que a resposta de Pedro foi muito forte. Em vez de dizer tu és Jesus, ele diz tu és o Cristo. Cristo não é um nome, Cristo é um título. O nome de Jesus era Yeshua Bar Yosef, ou seja, Jesus filho de José. Yeshua Bar Yosef, ou Yeshua Ben Yosef. Esse era o nome dele. Jesus, Cristo é título. Seria Jesus o Cristo, Jesus, né, o Messias, né, Yeshua Meshialá, ou seja, Jesus o Messias. Então Pedro ali revela esse título, ele revela essa transcendência, dizendo que os outros que não souberam, que disseram que era Elias, João Jeremias ou João Batista, Pedro estava dizendo, é muito mais, ele é o Cristo. E aí Jesus reconhece dizendo a ele que ele foi inspirado por Deus. Ele diz, você não falou isso por si mesmo, Pedro. Em outras palavras, né, você não tem essa capacidade ainda. Você foi inspirado por Deus para poder falar isso. Essa foi a resposta. E aí é interessante. Diz o evangelista, a partir do versículo 21, que a partir desse momento, a partir do momento que Jesus perguntou sobre as pessoas sobre ele e que percebeu que as pessoas não entenderam bem a mensagem dele, e a partir do momento que Pedro disse que ele, Jesus, era o Filho de Deus vivo, era o Cristo, veja o que o evangelista escreve. A partir de então, começou Jesus a dizer aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. A partir de então, quer dizer que até aquele momento, Jesus não falava do seu padecimento. Até aquele momento, Jesus nada falava sobre essa sequência. Imaginemos se a resposta dada pelos discípulos quando Jesus perguntou a eles o que diziam os homens acerca dele, imaginemos se a resposta fosse, Senhor, todas as pessoas estão dizendo que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. A sua missão estava completa. Mas como a resposta foi negativa, ou seja, ninguém conseguiu entender que ele era o Cristo, vem o evangelista dizendo, a partir de então começou Jesus a mostrar. É como se o evangelista dissesse, olha, até aqui Jesus não havia falado sobre isso. Foi a partir desse marco, a partir desse momento em que ele avaliou o trabalho e as pessoas disseram que não conheciam-o, é que ele começou a dizer que teria que ir para o sacrifício. Porque o sacrifício o faria conhecido como o Cristo. É um momento divisor de águas. E aqui, vejamos, diz o texto que Jesus, respondendo ainda a Pedro, disse, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Agora vamos pensar. Jesus passou a chamá-lo de pedra. Disse assim, doravante serás chamado Kefas. Kefa, ou Kefá, rocha. Então, Pedro foi muito tranquilo, respondeu, inspirado por Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus disse que ele foi inspirado e ali ele vai lá e dá um outro nome para Pedro. Aí sim que ele passa a se chamar Pedro. Ele diz então, doravante será chamados Kefá,
Kefá, significa rocha. E sobre essa rocha, ou sobre essa pedra, Kefos, Kefá, Kefos, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno sobre ela não prevalecerão. Aí vem a pergunta. Quem era a pedra? O que era a pedra? Porque disse Jesus, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, que não foi a carne e o sangue que te revelou tais coisas, mas meu Pai que está nos céus, e te digo, tu és Kefá, tu és rocha, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. E aí vem o grande ponto. Há um grupo de estudiosos que dizem que a pedra era o próprio Pedro. Que era o próprio Pedro. Tem um outro grupo de estudiosos que diz que a pedra não era o Pedro. A pedra era a revelação que ele tinha feito. Ou seja, a pedra era o próprio Cristo. Tu és o Cristo. Sobre essa pedra, sobre o Cristo, edificaria a igreja. E não sobre a pessoa. E isso, essa segunda interpretação, ou esse outro grupo de estudiosos, é uma interpretação mais racional, porque ela encontra guarida numa das cartas de Pedro, na primeira epístola de Pedro, lá no capítulo 2, a partir do versículo 4. Pedro escreve o seguinte: chegando-vos para ele, Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então Pedro está aqui dizendo na sua epístola, capítulo 2, primeira epístola, a partir do versículo 4, que a pedra era Jesus. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos podem também ser pedras que vivem. Sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio do Cristo. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Pedro reproduz na sua carta uma profecia de Isaías. Está lá no livro de Isaías, capítulo 28, versículo 16. Vejamos o que está dizendo aqui, o Isaías que Pedro põe na sua epístola. Eis que põe em Sião, Sião é Jerusalém. A cidade de Jerusalém é edificada sobre dois montes. Sobre o monte Sião, que é o monte onde está parte do templo. E o monte da elevação, onde Isaac iria ser sacrificado por Abraão, o monte Moriá. Então, quando diz, eis que põe em Sião uma pedra angular é aquela que fica no ângulo, para que as outras se encaixem. Isaías está dizendo que lá em Jerusalém, lá em Israel, teria essa pedra angular. E uma pedra angular que quem nela cresce não pereceria. Então, mais uma vez, vejam Isaías chamando Jesus por pedra. E segue agora Pedro escrevendo, isso é Pedro retratando na sua epístola, e continua Pedro escrevendo: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal, a pedra angular. Esse primeiro item, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes é a pedra que os construtores rejeitaram, esse veio a ser a principal pedra angular, é o Salmo.
É o Salmo 118, versículo 22. Pedro reproduz o salmo. E depois diz, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Isso também está lá em Isaías, capítulo 8, versículo 14. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para com vós também como para com vós também foram postos. Veja que interessante. Veja que na passagem lá do capítulo 16 de Mateus, a pedra não se refere a Pedro. Embora ele diz, tu serás chamados Kefá, rocha, porque pela dureza, pela firmeza, melhor dizendo, rocha, ele diz, e sobre essa pedra, rocha e sobre essa pedra, edificarei minha igreja. Qual pedra? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou seja, a revelação de Pedro é a pedra angular. E por que é a pedra angular? Não é cristianismo? Cristianismo, veja o sufixo, ismo, o radical Cristo. Cristianismo é doutrina do Cristo. Como outro ser pedra, senão ele, o próprio Cristo? Por isso ele diz, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre a revelação, não sobre a pessoa. Porque voltemos aqui, diz, também te digo que tu és Pedro, ou seja, Kefá, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. E aqui, veja a sequência. Dá para entender bem agora. Na sequência, diz o evangelista que Jesus começou a dizer que ia a Jerusalém, padecer dos anciãos, ser morto e ressuscitado. E aí diz assim o texto. E Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, de modo algum te acontecerão tais coisas. E Jesus, voltando-se, disse a Pedro, afasta-te de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. A igreja seria edificada sobre uma pedra de tropeço ou sobre a pedra angular? Pedra angular e pedra de tropeço estão na profecia de Isaías, que Pedro registra essas profecias na sua epístola, na sua primeira epístola, capítulo 2. Vejam, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular, e não a pedra de tropeço e rocha de ofensa. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. Pedra é pedaço, rocha é inteiro. Tu és Kefá, rocha, inteiro. E uma parte do que foi dito, tu és o Cristo, é a pedra angular. Então o próprio Pedro confirma na sua epístola, primeira epístola, capítulo 2, a partir do versículo 4, ele confirma que a pedra é aquela que foi rejeitada pelos homens. O Cristo foi rejeitado pelos homens. E vejam, na sequência da parábola, Pedro é comparado a Satanás. O mesmo Pedro que foi inspirado por Deus, não foi a carne e o sangue que te inspirou, que te revelou tais coisas, ou seja, não foi você quem disse, mas meu Pai que está nos céus, ou seja, inspirado por Deus. No final da passagem, ele é chamado de Satanás. Afasta-te de mim, Satanás, que me é motivo de escândalo. Veja, és para mim pedra de tropeço, disse Jesus a Pedro. Pedra de tropeço. Então vejamos que Pedro era uma pessoa como nós, altos e baixos. Como que uma eclesia, uma igreja, seria edificada sobre altos e baixos?
Como que uma igreja, uma eclesia, seria edificada na pessoa que ora é inspirada por Deus, ora é chamada de Satanás? Por uma pessoa comum, normal, que cresceu, que evoluiu. E as portas do inferno não prevaleceriam sobre essa igreja, foi o dito por Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mas ali na passagem, Pedro é chamado de Satanás. Então a revelação que Pedro faz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, é que é a pedra, que é a pedra angular, que é a pedra sobre a qual a igreja, a eclesia, deve se edificar. Toda eclesia, todas as pessoas que seguem os ensinos do Cristo estão sobre a pedra, estão sob a eclesia. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Por isso se chama cristianismo. Então é o Cristo essa pedra. E quando diz, dar-te-ei as chaves dos reinos dos céus, a chave do reino dos céus está no ensino de Jesus. Está nos ensinos de Jesus, essa chave. Jesus é a grande chave. O ensino de Jesus é a chave. Entender os seus ensinos é a chave que nos abre, que nos descortina a vida. Por isso Jesus dizer, grafado pelo evangelista João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Por que vida em abundância? Porque Jesus abriu as portas para nos falar que a vida é muito mais do que o interregno entre berço e túmulo. Que existe vida depois desta. Que a vida continua. Então, as portas do reino de Deus são abertas com uma chave, os ensinos de Jesus, os ensinos do Cristo. Podemos dizer que da lei Moisés era a porta e Jesus a chave, ou seja, ele abria aquele entendimento. Por isso Jesus dizer, lá em Mateus, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Ao dizer dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento, ele está dizendo a verdadeira interpretação, ou seja, a chave para entender a lei. Então, essa passagem, ela mostra que toda a estrutura tem que estar sobre o Cristo e não sobre pessoas. Pessoas vêm e vão, pessoas passam, pessoas titubeiam. Uma eclesia, uma igreja, tem que ser edificada sobre o Cristo e não pessoas. Essa passagem mostra bem isso. Quando associamos essa passagem à primeira epístola de Pedro, capítulo 2, e entendemos a profecia de Isaías, capítulo 28, versículo 16 do livro de Isaías, capítulo 8, versículo 14 do livro de Isaías, ou o Salmo 118, versículo 22. Ali nós entenderemos que essa passagem não está se referindo a Pedro. Está se referindo ao que Pedro havia dito. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa é a grande revelação. Tão grande que Jesus foi dizer a Pedro, não foi você quem disse, mas por inspiração divina sua boca falou. Ou seja, não foi a carne e o sangue que tu revelou tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. E isso tudo depois de Jesus avaliar o seu trabalho. E as pessoas dizerem que o confundiam com outros profetas. E aí ele vai para o sacrifício da cruz, que foi marcante. Porque ele foi para a morte para mostrar que a vida continuava. Tão forte esse ir para a morte para mostrar a vida,
que o apóstolo Paulo escreveu, não me recordo em qual epístola, ele escreveu: se Jesus não houvesse ressuscitado, em vão seria a sua pregação, vã seria a sua doutrina. Por quê? Ele pregava a continuidade da vida. Se ele morresse e não se mostrasse depois, não teria continuidade da vida, eram só palavras. Então Jesus, pelo fato de ele aparecer depois da morte, ele comprovou tudo o que ele falava. Então o ensino de Jesus é para nos mostrar que a vida é abundante, que a vida é muito maior. É para nos dizer que os seus ensinos são a chave para nós entendermos a vida. E que, se quisermos edificar uma comunidade, eclesia, comunidade, que depois traduziu-se para a igreja, eclesia, se quisermos edificar uma comunidade religiosa, que a edifiquemos sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo, e não sobre pessoas. Se Pedro foi o primeiro bispo de Roma, se por isso ele foi o primeiro papa, deixo isso para a Igreja Católica resolver, porque foi ela quem criou. Não está nas Escrituras isso. Realmente não está. Isso vem mais da tradição, isso vem mais de pensamentos dos primeiros. Não se pode afirmar, a historiografia não garante que Pedro teria morado em Roma. Que foi a Roma, sim, mas veja, a comunidade de Roma já existia muito antes de Pedro ter ido a Roma, muito antes de Paulo ter ido a Roma. Então, a historiografia religiosa, a historiografia bíblica, ela não indica, a tradição é que indica. Até a questão da morte de Pedro em Roma, ela não é encontrada nas Escrituras. Ela é trabalhada, quem trouxe a ideia foi Tertuliano. Tertuliano foi um dos, aspas, pais da igreja, lá do século II. No século II, ele trouxe a ideia que Pedro foi martirizado em Roma. E a ideia da crucifixão de Pedro em cruz, de cabeça para baixo, ela vem de uma fala de Orígenes. Orígenes também era um dos pais da igreja, os que nós chamamos apologetas, aqueles que escreveram sobre a mensagem de Jesus antes da formação da instituição religiosa. Escreveram antes do século IV. E aí nós temos Orígenes, temos Santo Anselmo, São João Crisóstomo, Tertuliano, temos Agostinho. Então, são tradições. Quem afirma a crucifixão de Pedro é Orígenes. Não há por que duvidar. Quem fala da presença em Roma é Tertuliano. Agora, os textos não falam. Os textos não dizem que Pedro tinha sido o bispo de Roma. Não há dúvida que Pedro foi uma grande liderança. Se não a principal, uma das. Mas não foi ele que instituiu. Quem instituiu a base foi o próprio Cristo com seus ensinos. O Cristo não instituiu religião. O Cristo deixou os seus ensinos. Agora, se as comunidades querem se reunir e se religarem com Deus, a pedra sobre a qual isso deve acontecer é a mensagem de Jesus, é o Cristo. Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, essa é a forma. Esse é o elemento principal. O Cristo, e não pessoas. Pedro foi, digamos, o apóstolo que mais conviveu com o Cristo. Foi o apóstolo que privou da maior intimidade com o Cristo. Ele estava presente nos momentos mais significativos. Ele caminhou sobre as águas, embora tenha afundado. Ele negou Jesus, mas ele também curou um paralítico. Ou seja, Pedro foi uma construção, ele foi se construindo.
daquele homem que titubeava na fé, caminhando sobre as águas e afundando, e Jesus dizendo a ele, homem de pequena fé, né? Homem de pequena fé, é um Pedro que passou, que robusteceu-se na fé, mas não teve a fé suficiente para não negá-lo quando foi chamado, quando foi dito, tu és um dos seguidores dele, ele fala, eu não conheço esse homem, não conheço. E essa parte, ela é importante, porque quando olhamos lá em Lucas, lá nos seus capítulos finais, Jesus está dizendo aos discípulos que iria ser traído, iria ser negado, seria abandonado. E Pedro se vira para Jesus e diz, de modo nenhum te abandonarei, irei contigo onde fores, até a morte. E Jesus vira-se para Pedro e diz, Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te cirandar, né, cair, como o vento ciranda o trigo. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E te digo mais, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Ou seja, Pedro titubeou na fé, negou. Mas depois, Jesus já de volta ao mundo espiritual, Pedro está subindo a escadaria do templo na porta de Formosa, e um paralítico, esse é o termo do Atos dos Apóstolos, um paralítico pede esmola a Pedro. E Pedro responde a ele, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E diz o texto que o homem levantou-se e foi andando, cantando e louvando a Deus. Então, o mesmo Pedro que titubeou, ele se reconstruiu e construiu sua fé a ponto de curar uma pessoa. Então, Pedro engrandeceu-se e ele sim passou a ser a referência dos demais cristãos. Mas a eclesia, a igreja, não estava sobre ele. A igreja estava sobre o próprio Cristo. O Cristo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Porque as pessoas são muito volúveis. Passam. Agora, uma eclesia, uma comunidade edificada sobre a mensagem de Jesus, essa é perene. Sim, as portas do inferno não prevalecerão. Então, isso está aqui no texto. Quando olhamos, eu vou até pegar a narrativa aqui de Jesus dizendo para Pedro que os espíritos das trevas querem fazer-te cirandar. Está lá em Lucas, se não me engano, versículo, capítulo 22, algo assim. Deixa eu achar Lucas aqui que a gente vê isso. Né? Vamos pegar lá Lucas. Pedro é avisado. Aqui, ó, é o versículo 31 do capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Vamos começar um pouco antes, dizendo Jesus assim, todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para trair. Suscitaram também entre si a discussão sobre qual deles parecia ser o maior, e assim segue. E lá na frente, no versículo 34, Jesus diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar, como o vento peneira o trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, olha, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E Jesus disse, afirmo-te, Pedro, que hoje ainda 3 vezes me negarás, e dirás que não me conheces, antes que o galo cante.
Veja, Jesus dizendo para ele, quando te converteres, cuida dos teus irmãos. Quer dizer que até aquele momento Pedro ainda não estava, aspas, convertido. Em que sentido? Tanto não estava firme que negou. É isso que nós precisamos perceber. Pedro, os apóstolos, eram pessoas normais, comuns. A extraordinariedade deles é porque eles eram comuns. Se fossem seres extraordinários, tudo que eles fizeram era comum. Mas por eles serem comuns, tudo que fizeram era extraordinário. Tudo que fizeram era extraordinário. Por isso que Pedro, que afunda por uma fé pequena, titubeia na fé, conforme está aqui no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, é o mesmo que, fortalecido na fé, convertido na fé, cura um paralítico. Atos dos Apóstolos, depois é só checarem lá. Atos dos Apóstolos. Tudo que eu estou falando aqui é o que está nos textos. Estou aqui pura e simplesmente tirando dos textos. Teve uma pessoa aqui no Instagram que perguntou onde é que eu encontro textos sobre isso. Os textos sobre isso é a própria Bíblia. É o capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 23, do 13 ao 23. E se querem ver essa questão de Pedro, da questão de Jesus com Pedro, é o capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Se querem ver a questão da pedra angular e pedra de tropeço, é o capítulo 2 da primeira epístola de Pedro. Esses são os textos. A pessoa me perguntou, ou as pessoas me perguntaram, sobre o texto. E eu estou dando a resposta baseada nos textos. Porque os textos estão aqui. Ah, mas nós aprendemos que Pedro é aquela pedra. Tá, é uma corrente. Há uma outra corrente que entende que não, que era a revelação de Pedro que é a pedra, e não o próprio Pedro. E tudo aqui indica como que edificaria uma eclesia em alguém que passa, como se edificaria uma eclesia em alguém que titubeia, como se edificaria uma eclesia em alguém que é inspirado por Deus e ao mesmo tempo é afasta-te de mim, Satanás. Ou seja, a igreja não é sobre pessoas, é sobre o Cristo. É sobre o Cristo. Aqui também teve um outro comentário no Instagram, foi colocado assim, deixa eu tentar localizar, que excelente história, né? O Aparecido colocando. Exatamente, é uma história. Não é uma história, como a gente falava antigamente, é uma história. Está nos textos. Está nas Escrituras. Em momento nenhum busquei fora das Escrituras. Observemos alguns pontos. Pedro, os altos e baixos de Pedro, por exemplo, ele vê Jesus na transfiguração, capítulo 17 lá de Mateus, capítulo 9 de Lucas, mas ele fica assombrado. Olha, né? Ele tem a oportunidade daquela de vir a transfiguração, mas fica assombrado. Ele nega a Jesus que Jesus lave os seus pés. Ele não deixa que Jesus lave os pés. Jesus chama a atenção dele, dizendo que se não deixasse lavar, ele não entraria no reino dos céus. Pedro fala então para lavar o corpo inteiro. Está lá em João, salvo engano, capítulo 13. Pedro anda sobre as águas, capítulo 14 de Mateus. Só que ele tem medo e começa a afundar. Pedro, né, confessa que Jesus é o Cristo. Lá agora vimos capítulo 16 de João, de Mateus. Mas logo em seguida, ele tenta dissuadir Jesus de cumprir a sua missão e é chamado de Satanás. Impulsivo, Pedro, ele promete seguir e dar sua vida a Jesus, né? Acabamos de ver aqui, capítulo 22 de Lucas, capítulo 13 de João também fala sobre isso. Mas depois ele nega. No capítulo 13 de João, ele nega, 13. Ele diz lá em Marcos, capítulo 14, e também diz aqui em Lucas, capítulo 22, nunca te abandonarei. E o mesmo Marcos, capítulo 14, vai dizer Pedro negando a Jesus. Então, são pontos
que precisamos avaliar. E também um ponto interessante, Pedro nega a Jesus 3 vezes lá de fora do Sinédrio perante uma fogueira. É interessante isso. Perante uma fogueira, capítulo 22 de Lucas, salvo engano, depois vocês confiram, capítulo 22 de Lucas, salvo engano, versículo 55, ele nega Jesus ali numa fogueira. E depois, numa fogueira, capítulo 21 de João, capítulo 21 de João, depois numa fogueira, é que Pedro reafirma o amor a Jesus por 3 vezes, quando Jesus pergunta a ele, Pedro, tu me amas? Então, vejam que interessante tudo isso. Vejam que importância isso. Não é só uma questão exegética, hermenêutica, é uma questão mais profunda. Se nós nos dizemos cristãos, nós temos que estar embasados, baseados no Cristo e não em pessoas, no Cristo. Se nós nos dizemos cristãos, e somos, é porque seguimos ao Cristo. Por isso, Lucas registra lá no Atos dos Apóstolos, não me recordo se é capítulo 10, alguma coisa assim, lá no Atos dos Apóstolos, Lucas registra esse termo cristão. Ele diz, e pela primeira vez em Antioquia, os seguidores de Jesus foram chamados cristãos. É diferente isso? Lógico que é. Deixa eu ver se eu acho aqui em Atos, mas não me recordo bem agora qual o capítulo. Depois vocês procuram aí, né? Quando diz pela primeira vez foram chamados cristãos, depois vocês dão uma procurada, acho que, salvo engano, é o capítulo 10, alguma coisa assim, mas eu não me recordo, o capítulo 12, depois vocês procuram aí, para depois vocês perceberem isso. A diferença é a ideia de ser chamado cristão, né? Cristão é seguidor do Cristo. Cristão, seguidor do Cristo. E é isso que fica forte nessa fala de Lucas lá no Ato dos Apóstolos. E foi em Antioquia chamado cristãos. Pela primeira vez chamados de cristãos. Depois vocês procuram, se alguém tiver um tempo aí, entra no Google aí, digita lá, primeira vez foram chamados cristãos, que aí aparece onde foi, no Atos dos Apóstolos, uma narrativa de Lucas muito bem colocada, né, muito bem trabalhada, né, mostrando esse aspecto, né, da figura dos seguidores de Jesus serem chamados cristãos. Por quê? Quando falamos Jesus, é uma pessoa. Quando falamos Cristo, é uma mensagem, é uma missão. Não são 2 pessoas diferentes, são as mesmas pessoas, sem dúvida. Cristo e Jesus são as mesmas pessoas. Mas a forma simbólica, Cristo, é profunda. É para dizer, olha, Cristo é o que ficou, é o ensino que ficou. Porque podemos dizer, Jesus foi crucificado, o Cristo permaneceu, ou seja, a mensagem permaneceu. Não, volto a dizer, Jesus e Cristo são as mesmas pessoas. Cristo é um título dado a Jesus. Mas simbolicamente nós dizemos que Jesus nasceu numa data, o Cristo nasce em qualquer data, ou seja, quando as pessoas estão em contato com ele, com a sua mensagem. Quando nós tomamos contato com a mensagem do Cristo, é que ele nasce. Então essa é a lógica. Então tudo isso para responder à pergunta que me veio, né? O que era a revelação de Pedro? É tudo isso que eu disse aqui. Essa era a revelação de Pedro. Essa foi o momento singular, digamos, o divisor de águas entre a história pura e simples factual e a mensagem histórica que Jesus deixou. Então, a eclesia, a comunidade,
para se sustentar, ela tem que estar na base, construída na base, Cristo, mensagem do Cristo. Então essa é a ideia da fala de hoje, dessa live de hoje. Eu vejo aqui no Instagram, mas não consigo responder, né? Vão passando algumas questões aqui, as que eu vi eu até respondi, né? Mas tem umas aqui que eu não consegui ver. É isso então, né? Fica essa nossa reflexão de hoje, ou respondendo a essa pergunta. E, lógico, se eu conseguir responder às perguntas, eu volto aqui, porque com certeza tem muitas perguntas para as quais eu não terei respostas, porque eu sou um estudante, um aprendiz, como todos nós somos, né? Não existe doutor, não existe pleno conhecedor da mensagem, porque se fôssemos plenos conhecedores, nós seríamos pessoas de bem, seríamos homens de bem, né? Pessoas de bem, e nós somos ainda um tanto capengas. Enquanto nós cometermos erros, nós não conhecemos a mensagem de Jesus. Então eu não posso nunca me dizer que eu sou um conhecedor. Eu sou um estudante, um aluno, né, um aprendiz, que acho que aprendo e quando vê, erro. Então não aprendi. O Bartolomeu está respondendo aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47, aquela questão que eu havia dito para vocês aqui. Vamos lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos achar aqui, Bartolomeu. Muito obrigado. Capítulo 2, achei Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, deixa eu voltar aqui que o Bartolomeu subiu aqui. Capítulo 2, 42. Eu estou aqui 2,14, 2,22, 2,29. Aqui ele fala então sobre essa questão, né? Como vivem os convertidos, né? Capítulo 2, 42, 47. Como é que eles iam vivendo, né? Cada um cuidando de si, cada um partindo o pão uns com os outros, e todos estavam ali juntos, né? Cada um contribuindo com a sua parte, né? Para esse fim, né? Ou seja, era uma dedicação plena. Então, muito interessante essa forma, né? que os cristãos ali no início comungavam, né? da verdade do Cristo, da mensagem do Cristo. Bom, é isso. Tudo isso, tomei um tempo danado de vocês para responder uma pergunta. Fiquem à vontade, se quiserem me mandar questões, dúvidas, eu vou lê-las e, à medida do possível, vou trazendo aqui na forma de estudo, né, as respostas, né? Quando eu conseguir ter resposta. Volto a dizer, não tenho respostas para tudo, né? Aliás, não tenho respostas para muitas coisas. Talvez eu tenha para pouquíssimas coisas. Aqui achei, ó, aquela parte que estava falando sobre pela primeira vez em Antioquia foram chamados em cristãos, é o capítulo 11, eu falei que era 10, 11 ou 12, capítulo 11, né? Que aqui que vem o texto bem colocado aqui, cristãos, que está no versículo 26. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela eclesia e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Versículo 26, capítulo 11 do Atos dos Apóstolos. Agora achamos, né? Agora eu gravo, né? É 11:26, então já dá para gravar, né? O capítulo 11:26, capítulo 11, versículo 26. Pela primeira vez em Antioquia foram chamados cristãos. É o que nós somos, seguidores do Cristo, não seguidores de pessoas, não seguidores de instituições, seguidores do Cristo. Um bom término de feriado para todos. Desculpe algumas horas que eu me calei aqui, dei uns ais aqui, porque
estou com um probleminha aqui de coluna, estou meio travado, então conforme o movimento estava dando um ai aqui. Mas já estamos trabalhando, isso que é importante. E domingo que vem, depois de amanhã, nós então teremos o nosso estudo domingueiro, né, às 9 da manhã, que estamos estudando o Novo Testamento, estamos estudando o Sermão do Monte. Então, no próximo domingo, sigo estudando também o Sermão do Monte. Fica aqui o convite. No mais, muito obrigado, bom resto de feriado, bom fim de semana e até domingo, se Deus quiser. Até!